Iniciando então, eu desejo dar as boas-vindas e a boa noite a toda a caríssima fraternidade. Desejo dar também meu boa noite a todos os atuais estudantes do livro de Urântia, bem como também aos futuros estudantes dessas revelações. Hoje o nosso tema será versada sobre os mensageiros solitários, que é uma ordem especial uma classe especial de personalidades geradas pelo Espírito Infinito, que tem a finalidade precípua de ser o que o nome deles falam, que são mensageiros e que trabalham solitários. Só que esse trabalho a gente reputa como sendo de uma grande importância e de imprescindibilidade pelo fato, né, de ser através dos seres que vão transmitir todo o plano e o propósito do Pai Universal. Então, a partir daí, a gente tira uma conclusão, né, que mesmo trabalhando de forma solitária, e tem razões para que isso aconteça, a gente vê a importância dessa criação dessa ordem de seres. Eu gostaria, então, fazer a apresentação do que nós temos, né, hoje em dia, de estrutura universal, planejada, planificada e colocada por construir, principalmente através, né, do Pai Universal e através também de sua vasta miríade de filhos. Então, nós temos aqui o grande universo representado pelo paraíso e 1 bilhão de mundos de Avona e mais os 7 universos do tempo e do espaço. E onde estaria representado toda essa estrutura aqui nessa gravura? Então, nós teríamos aqui, no centro de tudo, a Ilha Eterna, que é o paraíso, rodeado pelos 7 circuitos de Avona, e também, por sua vez, rodeado pelos 7 universos do espaço-tempo. Nessa gravura, que eu tenho alguma melhor para apresentar, mas já dá, vamos dizer, um close a respeito desses 7 universos, dos quais a gente faz parte do 7º e último superuniverso do tempo e do espaço. Então, tem uma outra gravura aqui que já dá uma ideia melhor, né, mais ampliada dessa estrutura central, que se chama universo central, formada pelo paraíso, as esferas do Pai, do Filho e do Espírito rodeando o paraíso, os 7 círculos de Avona com seus 1 bilhão de mundos perfeitos, e rodeado também pelos 7 superuniversos. Nós estamos aqui no superuniverso chamado Orvonton, e que é o 7º e mais novo superuniverso criado. E nesta gravura aqui está devidamente de acordo com o que é retratado no livro de Urântia, porque o livro nos fala, nos revela um por um e dá mais ou menos a localização desses superuniversos, um em relação aos outros. Eu já falei isso aqui uma vez, um estudo baseado na distribuição, vamos dizer assim, geográfica desses 7 superuniversos, né? Em que a pessoa que fez esse trabalho baseou nos grandes aglomerados que existem no universo, e pela distribuição que ele fez, dá para perceber uma distribuição mais ou menos uniforme, sendo que também um distanciamento entre um e outro, vamos dizer assim, de uma forma coerente. Para vocês terem somente uma ideia, eu fiz uma projeção, né,
da distância de Orvonton até o superuniverso que está do outro lado do paraíso, que a pessoa chegou em 24 milhões de anos-luz. Essa medida, eu vou voltar a retornar, a comentar sobre ela, porque eu estou achando assim bastante coerente, uma vez que o livro também retrata que todo o nosso esforço de ascensão evolucionária parte do nosso superuniverso, né, correto? Só que de uma maneira para dentro, ou seja, nós estamos na periferia de Orvonton, sentido ao centro do capital, né, do superuniverso, que é como se nesse desenho retratasse aqui o planeta Terra, aqui, Urântia, nessa posição, dentro do superuniverso de Orvonton, e nós vamos fazer esse caminhamento para dentro, ou seja, até o centro do superuniverso. Depois do centro do superuniverso, nós vamos continuar mais dentro ainda, em direção ao paraíso, não é correto? E todo esse movimento aqui, eu achei particularmente, tá, gente? Isso não está no livro de Urântia, que é uma medida, vamos dizer assim, palpável, né, de distribuição desses universos, embora a gente não tenha noção nenhuma da distância entre um e outro, né? A gente só sabe o diâmetro de Orvonton, mas não sabe dos demais. A gente supõe que seja mais ou menos igual e que sejam equidistantes, mas não sabemos dessa medida. Então, fica aí só assim um pressuposto assim, para os novos estudantes, né, que a gente está muito bem assentado e sabendo exatamente, pelo menos tendo uma ideia, vamos dizer, bem clara ou até superficial, né, mas temos alguma ideia com que se formar. Continuando, então, aqui seria mais um close, né, do universo central, e aí a gente partiria para o universo mestre. E só que esse universo mestre é a junção do universo central mais os 4 anéis, os níveis de exteriores do espaço. Então, seria o seguinte, esquematicamente, e eu acho que não pode ser de outro jeito, a gente só não sabe também essas distâncias aqui, né? Que isso aqui certamente foi feito sem escala. Mas alguém teve, né? Fez essa aproximação aqui, que a gente não pode dizer que está correta, mas não pode fugir muito disso. Então, recapitulando, nós temos o universo central, que é formado pelo paraíso, Avona e mais os 7 superuniversos, e agora o universo mestre, que é o universo central, mais os 4 anéis exteriores, que estão em mobilização e organização, não habitados. Outra imagem, né? Essa aqui seria uma imagem frontal ou por cima, né, do universo mestre. Repetindo, então, temos aqui o paraíso e Avona, temos a órbita dos 7 superuniversos e temos as órbitas dos anéis exteriores. Tudo isso aqui é a estrutura física do que nós temos hoje. O tamanho disso aqui é descomunal, quase incalculável para o nosso nível de raciocínio. Eu coloquei também esse gráfico aqui só para ter noção de tamanho e de comparação. Vocês notam aqui que é um trabalho feito pela Universidade de Massachusetts e coloca aqui a Via Láctea, né, frente aos outros conglomerados que existem, né, em todo o universo. Certamente aqui também deve estar incluído os nossos super universos e também os universos do espaço exterior. Mas foi mais para prover essa ideia, né, de relação de tamanho. Então, iniciando,
Nossa noite de hoje, nossa apresentação, eu vou falar sobre os mensageiros solitários, né? Que é o documento 23 e é a quarta aula do módulo avançado, terceiro capítulo. E os mensageiros solitários, né? Foram apresentados por conselheiros divinos, que são seres coordenados, originários da Trindade, e os mensageiros solitários, né, são filhos de origem única, como eu já falei, né, e gerados pelo Espírito Infinito. Foram personalizados em um único episódio criador, e o seu número é estacionário. São a primeira e mais experiente ordem das personalidades mais altas do Espírito Infinito. Para ter uma ideia também de grandeza disso, hoje em Orvonton atuam 7,7 quatrilhões de mensageiros. A gente faz uma continha aqui, que dá uma média de 7,7 mil mensageiros por mundo habitável ou habitado, né, do sétimo superuniverso. A gente sabe também, né, que o nosso Orvonton, que é o sétimo superuniverso, ainda está em construção, né? E boa parte também, provavelmente, o nosso universo local também ainda está sendo construído, né? Faz que não atingiu ainda o número de planetas que podem ser habitados com seres volitivos. Essa parte dos mensageiros, né? Documento 23 é dividido em 4 capítulos, né? Que é sobre a natureza e origem dos mensageiros, as tarefas dos mensageiros solitários, os serviços dessa ordem e o ministério especial dos mensageiros solitários. Iniciando então, né? Sobre a natureza e origem dos mensageiros solitários. Imediatamente após a criação dos 7 espíritos dos circuitos de Avona, o Espírito Infinito trouxe à existência o vasto corpo dos mensageiros solitários. Como nós já ouvimos, né? Só em Orvonton, 4,7 quatrilhões. Não há nenhuma parte da criação universal que seja pré-existente aos mensageiros solitários, exceto o paraíso e os circuitos de Avona. Certamente estava no planejamento do Criador já ter toda essa rede, né, de seres para determinar a comunicação, a recepção, a comunicação, a, a, a transferência das informações, né, de acordo com o plano e o propósito do Pai Universal, né, para todo o que os planetas habitados e que viriam a ser, né, construídos. Eles têm funcionado por todo o grande universo por quase toda a eternidade. São fundamentais à técnica de vida do Espírito Infinito para a sua autorrevelação às criaturas imensas do tempo e do espaço e para o seu contato pessoal com as mesmas. São assim chamados mensageiros solitários, pois executam esse serviço de levar e trazer mensagens e outros serviços confidenciais que a gente vai ver daqui a pouco, né? Que não é somente serviços de entrega de mensagem, né? Ou popularmente serviços de carteiro, mas também a gente vai ver que tem muito mais coisa aqui envolvida. E eles também trabalham sozinhos, não porque eles querem, mas porque tem uma razão técnica para isso, a gente vai ver depois. Outras características da ordem, né, são as primeiras criações do Espírito Infinito a terem consciência do tempo e da sua individualidade. São todos iguais, não há classes nem divisões baseadas em variantes pessoais, somente segundo o tipo de trabalho
para o qual são designados, e esses tipos de trabalho são 7. 7 tipos. Embora denominados mensageiros solitários, eles não são espíritos solitários. Apenas gostam verdadeiramente de trabalhar sozinhos. Entretanto, gostam de relacionar-se com as poucas ordens de inteligência do universo com as quais eles podem confraternizar. Podem também fazer escuta em todas as transmissões dos reinos de sua permanência. Eu grifei essa parte aqui de gostar verdadeiramente de trabalhar sozinhos, que foi uma parte que também me tocou, pelo fato de eu também ter passado a minha vida inteira praticamente trabalhando sozinho. E a gente sabe que no livro é incentivado, desde o princípio, né, o trabalho em equipe, coisa que eu não tenho experiência nenhuma, praticamente, de fazer isso, que eu estou começando praticamente agora com vocês. Então, eu achei até assim, soou um pouco estranho, né? Pelo fato, né, do próprio livro admitir, né, que eles gostam verdadeiramente de trabalhar sozinhos. Mas, na verdade, não tem razões para isso. Ok, gente? E também, quando eles se confraternizam, eles gostam verdadeiramente de se confraternizar. Os mortais começam como seres completamente materiais nos mundos do espaço e ascendem interiormente, como eu já havia dito no começo, certo, gente? Né? Tanto dentro do superuniverso, como depois do superuniverso em direção ao paraíso, na direção dos grandes centros, né? Ao passo que esses espíritos solitários começam a partir do centro, pois foram gerados pelo Espírito Infinito, e foram gerados só num momento criador apenas, então, é justamente para prestar serviço de dentro para fora. Então, eles dizem que, ao passo que esses espíritos solitários começam a partir do centro de todas as coisas e aspiram a ser designados para as criações longínquas, né? Tipo mesmo, e principalmente, talvez, né? Não vou dizer principalmente, porque tudo é importante, né? Mas pensando já também nos universos do espaço exterior. Tanto é que ele fala até isso, né? Até os mundos individuais dos universos locais, né, que é o nosso nível, e até mesmo muito além disso aqui dos universos locais. Aí já tem que passar, né, para os níveis externos. Esses mensageiros de missões solitárias são um grupo de seres criados, derivados da terceira fonte centro. E cada um deles é confiável, autônomo, versátil, profundamente espiritual e amplamente compassivo. Eles atuam com a autoridade do Espírito Infinito, residente na ilha central do paraíso, e das suas personalizações nas esferas sede dos universos locais. Compartilham constantemente o circuito direto que emana do Espírito Infinito, até mesmo quando funcionam nas criações locais, sob a influência imediata dos espíritos maternos dos universos locais, as ministras divinas, né? Há uma razão técnica pela qual os mensageiros solitários devem viajar e trabalhar sozinhos. Por períodos curtos, e aí vem a explicação, né? Por períodos curtos e quando em postos fixos, eles podem colaborar incorporados em um grupo. Mas quando assim reunidos, mais de 2, né? Eles são totalmente cortados da sustentação e da direção do seu circuito no paraíso.
e ficam inteiramente isolados. Aí perde também a sua maior capacidade, né, que é a velocidade. Então, essa é a razão deles trabalharem sozinhos. Quando se encontram em trânsito ou quando operam nos circuitos do espaço e nas correntes do tempo, se dois ou mais dos dessa ordem estiverem em estreito contato, ambos ou todos são lançados fora da ligação de contato com as forças mais elevadas que circulam e que eles utilizam dessas forças para se locomover. Eles também possuem poderes inerentes e automáticos de detectar e indicar a proximidade tanto dos espíritos inspirados da Trindade, quanto dos ajustadores do pensamento divinos. Olha que importância aqui, né, gente? Porque, além de serem, né, das primeiras personalidades a serem geradas, também, né, tem essa capacidade aqui de detecção de toda essa ordem aqui mais elevada de seres celestiais, entre os quais, né, espíritos inspirados e os ajustadores. Esses mensageiros não possuem nenhum poder de extensão de personalidade, nem de reprodução. Contudo, não há praticamente nenhum trabalho nos universos no qual eles não se possam engajar e para o qual elas não podem contribuir com algo de essencial e de ajuda. Em especial, fazem grande economia de tempo para os administradores dos assuntos do universo e nos assistem a todos nós, do mais elevado ao mais baixo. Eu posso começar lendo, então, Mantovani. Isso. Agora, as tarefas dos mensageiros solitários. Tá, ok. Os mensageiros solitários não são designados para servir permanentemente a quaisquer personalidades celestes individuais ou a grupos de personalidades celestes. Sempre atuam em missões definidas e, durante o seu serviço, trabalham sob a supervisão imediata daqueles que dirigem os reinos das suas missões. Entre eles próprios, não há organização nem governo de qualquer espécie. Eles são mensageiros solitários. Os mensageiros solitários são designados pelo Espírito Infinito para 7 especificações de serviços que se seguem. Primeira, mensageiros da Trindade do Paraíso. Segunda, mensageiros dos circuitos de Avona. Terceiro, mensageiros dos superuniversos. Quarto, mensageiros dos universos locais. Quinto, exploradores em missões não dirigidas. Sexto, embaixadores e emissários de missões especiais. E sétimo, os reveladores da verdade. Esses mensageiros espirituais, em todos os sentidos, podem ser trocados de um tipo de serviço para outro. E tais transferências acontecem constantemente. Não existem ordens separadas de mensageiros solitários. Eles são semelhantes espiritualmente e iguais em todos os sentidos. Ainda que sejam designados geralmente pela sua numeração, são conhecidos pelo Espírito Infinito pelos seus nomes pessoais. Eles são conhecidos de todos nós pelo nome ou pelo número designativo de sua missão atual. Deixa eu fazer um comentário aqui que me chamou a atenção também, que eles são conhecidos pelos seus nomes pessoais. Vocês lembram que são, só no nosso superuniverso, mais de 7 quatrilhões. Agora, você imagina, todos são conhecidos pelos seus nomes pessoais. Isso me faz crer, né? E acho também uma grande coerência que o Senhor Deus, nosso Pai universal, também conhece todas as estrelas, todos os seus planetas, por seus nomes pessoais. Incríveis, né? E sabe também
na Bíblia diz, eu não sei se está no livro de Enoque também, aquele detalhe, né, que até o número dos fios de cabelo das nossas cabeças, ele sabe quantos, né? As tarefas dos mensageiros solitários. E tem mensageiros da Trindade do Paraíso. Não me é permitido revelar muito sobre o trabalho do grupo de mensageiros designado para a Trindade. São os serviços secretos e de confiança das deidades. E quando lhes forem confiadas mensagens especiais envolvendo as diretrizes não reveladas e a conduta futura dos deuses, nunca se soube que eles houvessem divulgado um segredo ou traído a confiança depositada na sua ordem. Que coisa, hein? São super confiáveis. A confusão e os distúrbios em Urântia não significam que os governantes do paraíso não tenham interesse ou capacidade para encaminhar as coisas de um modo diferente. Os criadores têm plenas condições de fazer de Urântia um verdadeiro paraíso. Um Éden assim, entretanto, não contribuiria para o desenvolvimento dos caracteres firmes, nobres e experimentados que os deuses, muito certamente, estão forjando no vosso mundo, entre as bigornas da necessidade e os martelos da angústia. Que coisa linda, né? Eles querem que nós desenvolvamos isso, né? Por nosso mérito, né? Sim. Bacana. Em toda carreira ascendente, agora são os mensageiros dos circuitos de Avona. Em toda carreira ascendente, vós sereis capazes de detectar vaga, mas crescentemente, a presença dos mensageiros solitários. Entretanto, até alcançardes Avona, vós não reconhecereis sem alguns equívocos. Os primeiros desses mensageiros, com os quais estareis face a face, serão aqueles do circuito de Avona. Os mensageiros solitários gozam de relações especiais com os nativos dos mundos de Avona. Esses mensageiros, que têm a sua operacionalidade dificultada quando associados uns com os outros, podem ter e têm uma comunhão muito estreita e pessoal com os nativos de Avona. Mas é totalmente impossível comunicar às mentes humanas a satisfação suprema que advém do contato das mentes desses seres divinamente perfeitos com os espíritos daquelas personalidades quase transcendentes. Eu li e não entendi uma parte em que fala que, no parágrafo anterior, no slide anterior, né, sobre a bigorna da dificuldade, que eles não... Você pode voltar aqui a página anterior? Aqui diz, aqui no segundo parágrafo, né, aqui, a confusão dos distúrbios em Urântia não significam que os governantes do paraíso não têm interesse ou capacidade para encaminhar as coisas de modo diferente. Os criadores têm plenas condições de fazer de Urântia um verdadeiro paraíso. Acho que assim até não estalar de dedos, né? Mas eles não fazem isso, né? Seria um Éden assim, né? Entretanto, não contribuiria para o desenvolvimento dos caracteres firmes, nobres e experimentados que os deuses, muito certamente, estão forjando no nosso mundo, na nossa vida, né, particular, né? Aqueles que querem, né, ser forjados entre as bigornas da necessidade e os martelos da angústia. Por que que os reveladores colocaram essa observação aí, talvez até um adendo, né? Eu não entendi. Eu faço um paralelo, gente, às cortes celestiais com relação à rebelião de Lúcifer. Então, ele poderia, sim, tomar toda a providência, sendo os criadores de todos os mundos, né? Falar, ó, não está funcionando direito aqui, nós vamos dar um basta, nós vamos dar um corte seco nisso aqui, porque não está de acordo. Mas a atitude de toda a autoridade celestial foi exatamente o contrário, certo, Fernando? Então, eu traço esse paralelo, que ele poderia ter em plenas condições de fazer do jeito que queria, que quisesse mais, só que isso aí não nos traria esse fortalecimento interno para poder perceber uma coisa do erro, para tentar consertar por nós mesmos.
Sim, não, Isso, né, isso é seria uma claro. coisa até assim, vamos dizer, forçada. Perfeito. Então, eu acho que eu tenho esse tipo de entendimento. Se Perfeito. Mas alguém tiver alguma outra interpretação, esse adendo que o revelador, acredito que esse documento foi revelado por um mensageiro solitário, né? Acredito, né? foi um conselheiro Um divino. conselheiro divino, ok. Está se falando aí dos mensageiros da Trindade, né? Que eles nunca traíram a confiança, né? E então Sim. tem esse adendo aí. E se a gente lê o documento inteiro, um sentido mais claro. Então, eles estão falando que realmente as deidades conseguem criar seres perfeitos e eles criam perfeitos, né? Só que existem os seres em perfeccionamento para que se cumpra a vontade do Pai, que sejam perfeitos como eu sou perfeito. Ok. E aí eles continuam assim, e tudo isso é mencionado aqui não para vangloriar-nos da sua perfeição, mas antes para que destaquemos que as deidades podem criar e criam seres perfeitos. Aí eles falam, a confusão e os distúrbios em Urântia não significam que os governantes do paraíso não tenham interesse ou capacidade para encaminhar as coisas de um modo diferente. Os criadores têm plenas condições de fazer de Urântia um verdadeiro paraíso. Um Éden assim, entretanto, não contribuiria para o desenvolvimento dos caráteres firmes, nobres e experimentados que os deuses, muito certamente, estão forjando no vosso mundo entre as bigornas da necessidade e os martelos da angústia. As vossas ansiedades e penas, provações e desapontamentos são tanto uma parte do plano divino para a vossa esfera, quanto o são a perfeição aprimorada e a adaptação infinita de todas as coisas para o seu supremo propósito nos mundos do universo central e perfeito. Então, eles criam seres perfeitos lá em Avona, né? E os seres do super-universo são aqueles que estão passando pela experiência do perfeccionamento. É isso que eles querem dizer, eu acho. No slide aí, o nosso apresentador colocou uma reticência, né, antes de a confusão, de tudo, né? Isso. Então, tinha, né, um contexto anterior, né? Isso. Eu te agradeço, viu, Sueli? Nada, Vou colocar imagina. o contexto. Tem sim, Obrigado. Fernando. Só que eu teria que transcrever todo o livro. Não, Sueli, desculpa, não é isso, né, Tudo bem, crítica, não. Fernando. Beleza. Vamos lá, então. Vou entrar na Ô, leitura aí, Flávio, Por favor, claro. obrigado. Mensageiros dos superuniversos. Os anciões dos dias, personalidades com origem na Trindade, que presidem aos destinos dos 7 superuniversos. São supridos abundantemente de mensageiros solitários. Apenas por intermédio dessa ordem de mensageiros é que esses governantes trinos têm um superuniverso, de um superuniverso pode comunicar-se direta e pessoalmente com os governantes de outro superuniverso. Os mensageiros solitários são o único tipo disponível de inteligência espiritual, exceto, provavelmente, os espíritos inspirados da Trindade, que podem ser despachados da sede central de um superuniverso diretamente para a sede central de outro. Todas as outras personalidades devem fazer tais excursões passando por Avona e pelos mundos executivos dos espíritos mestres. Algumas espécies de informação há que não podem ser obtidas pelos mensageiros por gravidade, nem por refletividade, nem por transmissão. Enquanto os anciões dos dias querem saber dessas coisas com segurança, eles devem despachar um mensageiro solitário à fonte do seu conhecimento. Muito antes da presença da vida em Urântia, o mensageiro, agora ligado a mim, esteve designado para uma missão fora de Uversa, no universo central, e esteve ausente das linhas de chamada de Orvonton por quase 1 milhão de anos, mas retornou no devido tempo com a informação desejada. Que bacana. Tipo assim, eu vou ali, já volto. Já né? volto. Esse volto deles me passa 1 milhão. E assim, ó, de repente tem interferências aí, né?
que não pode ser, muitas vezes, transmitido, né? Ele fala ali nem por refletividade. Quer dizer, deve ter umas conexões aí que os caras tentam cortar, né? E que alguns espiões aí, e aí tem que se despachar um mensageiro solitário, né? A fonte do conhecimento para ter a verdade, né? Que os anciãos do dia, na verdade, querem, né? Interessante isso. Os anciãos dos dias, eles não são capacitados com onicidade, né? Eles não são onicidade, não. Onisciência, né? Eles não sabem tudo. Eles precisam de um mensageiro, né? Para levar informação e trazer, né? E rapidez também, né? Os anciãos dos dias. Verdade. Eu fico imaginando o tamanho do relatório desse mensageiro solitário. Acredito eu também que deva, assim, as comunicações vão sendo, né, geradas e distribuídas de acordo com o que eles levantam as informações. Se for para deixar falar tudo depois de 1 milhão de anos, já pensou? Mas para eles, o tempo para esses seres é quase inexistente. Eles quase não conhecem, né, o que é tempo, né? Então, 1 milhão de anos para eles foi pouco, né? Foi um piscadinho. Então, mas a menção nesse 1 milhão de anos aqui é para nós, urantianos, Para nós. para os habitantes do tempo e do espaço, né? Né? Segundo a nossa... o tempo que a gente mede em anos, né? Então, para ter essa ideia, suponho eu. Vamos adiante, gente? Pode ser, ô Flávio, você podia até terminar a parte dos mensageiros dos superuniversos? Faz favor. Não há limitação aos serviços dos mensageiros solitários nos superuniversos. Eles podem funcionar como executores dos altos tribunais ou como coletores de informações para o bem do reino. De todas as supercriações, eles preferem servir em Orvonton, porque aqui a necessidade é maior. As oportunidades para o esforço heróico, muitas vezes, são múltiplas. Nos reinos de maior necessidade, todos nós temos a satisfação de exercer mais plenamente qualquer função. Que coisa! Por que eles preferem Orvonton, que é o 7º superuniverso, Flávio? Qual a sua conjectura? Por que eles preferem o nosso superuniverso aqui? É porque tem mais problemas? Ou é porque a gente... o superuniverso aqui é regido pela personalidade de Pai, Filho e Espírito? Será que é isso? Quantas conjecturas a gente pode destrinchar daí? Eles falam esforço heróico aqui. O nosso superuniverso é o mais recente, né? Dos outros 6, ele é o mais recente, com mais instabilidade, né? Digamos assim. Será que é isso, Helder? Será que pelo menos no que eu tenho lido e compreendido, sim. Uhum. É um superuniverso, comparado com os outros, é o mais recente. Mais jovem. Mas ele fala também que nos reinos de maior necessidade, que é o caso nosso, de Orvonton, todos nós temos a satisfação de exercer mais plenamente qualquer função, e o esforço, na verdade, eu acho que aí conta também o trabalho que é feito para que os seres evoluam, né? Então, eu acho que isso conta também com notas assim para a evolução dos seres, né? Quanto mais difícil o trabalho, maior é a avaliação, melhor é a avaliação, na verdade, para o crescimento na hierarquia cósmica. Pode ser. Justamente porque os universos exteriores, eles não são habitados, né? Eles ainda estão para ser habitados. Mas eles são também preenchidos essas ministrações, né? Superangélicas. Isso. Eles estão... Agora fica uma pergunta assim, nossos 7 superuniversos, o 7º superuniverso, digamos assim, vamos ficar nele.
Aqui. Ele já foi em um universo exterior? Não, Não, acho que Não, não. né? não, nunca, não Porque daí foi. já parte para outra dimensão, Não. né? Universos exteriores, os 4 são outra criação que não existe nenhuma habitação lá, nem de seres mortais, nem de seres angélicos, nem de nada. Não existe nada lá ainda. Mas, Helder, E você algum disse... deles pode se tornar, por exemplo, o 8º superuniverso? Não, ele continuará assim, depois que todos os 7 superuniversos entrarem em luz e vida, né? Estima-se que começará, já existe algum movimento nos 4 anéis exteriores para a criação de alguma coisa que eles não sabem definir o que é, e eles acreditam que depois o processo de perfeccionamento passará a esses 4 anéis exteriores, mas ninguém sabe nada ainda do que vai ser, eles só fazem conjecturas. Helder, você disse que o 7º superuniverso de Orvonton, onde nós nos inserimos, somos o mais jovem, né? Então, infere-se que os primeiros 6 superuniversos são mais antigos, né? Então, tem menos trabalho, menos problema, né, para administrar, e por isso que esses mensageiros gostam de Orvonton, né? Nós somos amados até nesse sentido, né? É porque eles falam que a maioria dos planetas estabelecidos em luz e vida, eles estão, por exemplo, assim, fora aqui do nosso universo local e também em outros superuniversos. Perfeito. Pelo menos é o que eu entendi. Eu tenho uma presunção também, gente, baseada no número de Urântia no universo mestre ou central, não, entre os 7 superuniversos, né? Que é previsto para ter 1 trilhão de mundos habitados em cada superuniverso e que totaliza 7 trilhões entre mundos habitados e habitáveis. O número de Urântia é mais ou menos parecido com 5,4 trilhões, né? E aquele monte de algarismo lá terminado em 666. Então, de 5,4 trilhões para 7, eu conjecturo que possa fazer a maior parte deles faltando em Orvonton, pelo fato de ser o 7º, ser o mais novo e ainda estar em construção. Pode ser que esteja errado, né? Mas me leva a fazer esse raciocínio. Nos serviços de um universo local, não há limite à atuação dos mensageiros solitários. Eles são os reveladores fiéis dos motivos e intentos do espírito materno do universo local, embora atuem sob a plena jurisdição do Filho Mestre reinante. E isso é verdade em relação a todos os mensageiros que operam em um universo local, quer estejam trabalhando diretamente, vindo das sedes centrais do superuniverso, quer estejam atuando temporariamente em ligação com os pais da constelação, soberanos dos sistemas ou príncipes planetários. Antes da concentração de todo o poder nas mãos de um filho criador, quando da sua elevação como governante soberano de seu universo, esses mensageiros dos universos locais funcionam sob a direção geral dos anciães dos dias e respondem imediatamente ao representante residente deles, União dos Dias. O comentário, assim, que eles respeitam, né, assim, toda uma hierarquia, né, assim, um obedece sempre ao seu superior, né, que eu acho interessante isso, porque é realmente uma ordem de funções, assim, de planos em que eles estão associados e nenhum ultrapassa, né, a competência do outro. Tipo assim, Lúcifer queria fazer tudo
disso tudo uma bagunça, né? E esses seres, eles mantêm-se fiéis às suas delegações, né? E eu acho isso muito, muito bonito. Não tentar de maneira alguma ultrapassar em obediência os seus superiores. Ok. E um outro Mais detalhe alguém? também é sobre o espírito materno, né, do universo. Eles aqui fala que eles são fiéis aos motivos e intentos do espírito do espírito materno, né? Fiéis dos motivos e intentos do espírito materno. Agora atuem sobre a jurisdição do filho mestre reinante, que é Micael, né? O filho mestre reinante, Isso. né? Mas eles ajudam a transmitir certas informações do espírito mestre, do espírito materno, né? Do universo local, né? Aqui no caso de todos os universos. Interessante como é que eles estão sempre disponíveis aos deuses criadores, né? Aos deuses de Avona e os deuses criadores dos universos. Então, eu vou fazer a quinta, gente, aí depois a gente... Quando o corpo de reserva dos mensageiros solitários está com excesso de pessoal, um dos 7, e devia ter bastante excesso mesmo, pelo menos no começo, né? Já que foi criado tudo de uma vez, um dos 7 diretores supremos de poder emite um chamado de voluntários para exploração. E nunca há falta de voluntários, pois eles sentem prazer em ser despachados como exploradores livres e desimpedidos, a fim de experienciar a emoção de encontrar núcleos de organização de mundos e universos novos. Eles lançam-se à investigação dos indícios fornecidos pelos contempladores espaciais dos reinos, e, indubitavelmente, as deidades do paraíso sabem da existência desses sistemas, ainda não descobertos, de energia do espaço, mas essas deidades, né, do paraíso, nunca divulgam essa informação. Se os mensageiros solitários não explorassem, e aí um termo que eu também ressaltei, que eu achei muito interessante, além de explorar, cartografar esses centros novos de energia, ainda em organização, tais fenômenos pareceriam, por um longo tempo, sem serem notados, até mesmo pelos serviços de informação dos reinos adjacentes. Normalmente, o livro de Urântia utiliza o termo reinos, né? Se referindo à unidade básica do superuniverso, que é o universo local. Pelo menos esse é o meu entendimento, tá? Agora, me chamou a atenção mesmo esse termo aqui utilizado pelos reveladores, de cartografar novos centros de energia. Não é interessante? E você porque dá a impressão assim que esses, os criadores, né, eles ficam o tempo inteiro criando, se ajeitando ali. E daí alguém tem que fazer a conta para colocar numa cartografia. Imagino que né? não exista de mapas, né? Porque dá essa impressão de ser algo físico, esse cartografar, assim, aqui. Não sei a interpretação de vocês, mas me dá essa impressão de ser ter algo palpável, físico. Você leu ainda, aí, Mantovani, você trocou permaneceriam por pareceriam, né? Mas tais fenômenos permaneceriam por longo tempo sem serem notados, né? Você falou pareceriam, permaneceriam. Então, você desculpa, trocou os gente. verbos. Pois é, e até mesmo pelos observadores celestes de reinos adjacentes, ou seja, de universos locais que estão próximos entre si, em cujo local esteja ainda em formação no nosso superuniverso. Então, mesmo para esses observadores, ainda não existe esse tipo de informação. Eles
permaneceriam, certo, Fernando, por um longo tempo sem serem notados, não fosse a atuação dessa miríade de mensageiros solitários para esse tipo de serviço. De informação. Continuando. Toda a classe dos mensageiros solitários é altamente sensível à gravidade, e, desse modo, algumas vezes eles podem detectar a presença provável de pequeníssimos planetas escuros, né, que é a menor unidade dos sistemas estelares, né, são os planetas, e também tem os meteoros, tem planetesimais, etc. Mas aqui o que interessa realmente são planetas pequenos, de pouca massa, né, e que estejam em condições de gerar vida. Então, são aqueles mundos que são mesmo os mais adaptados aos experimentos de vida. Esses mensageiros exploradores, que é o que realmente são, né, nesse tipo de função, e de missões não dirigidas, rondam o universo mestre, quer dizer, eles atuam também nos espaços exteriores. Quer dizer, mesmo porque todo os nossos superuniversos do espaço-tempo já está devidamente cartografado e levantado todas as suas organizações, mesmo as nebulosas ainda em formação. O que deve ter de muita coisa para ser feita, de muito trabalho que vai exigir essa experiência e também esse grande número de mensageiros solitários, é o fato citado também pelo livro de Urântia, da composição desses 4 níveis do universo exterior, que astrônomos não sei se vão chegar se chega a nos citar, mas os astrônomos, os observadores celestes, chegarão a contar um total de aproximado de 375 milhões de novas galáxias. Então, em cada galáxia, né, vocês imaginam quantas nebulosas são necessárias para se formar galáxias, né? E quantas pessoas também vão ser necessárias, né, para fazer todo esse trabalho de levantamento. Segundo o estudioso, eu estava vendo esses tempos, a galáxia mais próxima, observável nossa, já fica no espaço exterior. Você está falando da Andrômeda? Isso. M31, né? Eu teria alguma coisa a falar com ela a respeito de Andrômeda, né? Que eu também faço essa ideia de que ela pertença aos universos exteriores, né? Notadamente pela distância que o livro de Urântia fala dela, ela teria que estar, ou seria mais plausível acreditar que ela esteja no primeiro nível do espaço exterior. Isso porque o livro de Urântia fala que ela está, as luzes que dela emanam, partiram de lá há pouco menos de 1 milhão de anos. Na nossa astronomia, né, nos manuais de astronomia, já dá uma datação diferente do que dá o livro de Urântia. Fala em torno de 2,5 milhões de anos-luz da distância entre o sistema solar, né, e a galáxia de Andrômeda. Só que a galáxia de Andrômeda e a Via Láctea são compiladas juntos no nosso universo, numa denominação que se fala que pertence ao grupamento local, grupo local, que são formadas por mais de 60 galáxias, né? Mas as duas principais galáxias que estão envolvidas nesse grupo local é a Via Láctea e Andrômeda. As demais galáxias orbitam tanto a Via Láctea quanto Andrômeda. Então, tem
um pensamento também da astronomia que diz que num longínquo futuro as duas galáxias irão se unir, serão, né, que estariam em trajetória de encontro entre uma e outra, coisa que eu também não acredito nem um pouco nessa hipótese, pelo fato, né, de interpretar que a M31, galáxia de Andrômeda, está no primeiro nível do espaço exterior e Orvonton, a Via Láctea e Orvonton estão no nível dos 7 superuniversos. Só que um tem um sentido anti-horário de fazer a sua órbita, né? Nós, Orvonton e os 7 superuniversos têm um sentido de rotação anti-horária. O primeiro nível de espaço exterior, onde eu interpreto que Andrômeda esteja, já é no sentido horário. E essa diferença no sentido dessas órbitas entre os 7 superuniversos e o primeiro nível, né, um sendo anti-horário e o outro horário, é que dá a impressão de aproximação entre as duas galáxias. Essa é a minha interpretação. Posso estar errado também, tá, gente? Os cientistas devem ter errado, né? Os cientistas devem ter errado nessas conjecturas deles, né? Nessas previsões, né? Bom, pode ser, mas parece que é uma coisa bastante aceita, Fernando, pela astronomia inteira, bem como, né, o fato, né, de tudo ter partido de um ponto central somente, o Big Bang. Então, sei lá. eu li a respeito também de um astrônomo que ele interpreta pelo livro de Urântia, ele faz o estudo, e ele disse o seguinte, que na observação atual, o que estranha, o que deixa os astrônomos assim inquietos é que, pela teoria do Big Bang, né, o espaço estaria assim se expandindo, cada vez mais se afastando, né, aqui. Só que quando chega na observação dessa galáxia, eles veem um sentido contrário, o que explicaria a rotação, só seria explicável pela rotação de direção diferente dessa Andrômeda e outros sistemas. É bem interessante isso. Super interessante, Welder. Bom, obrigado. A respeito, posso dar uma opinião aqui? À vontade, Boa noite. Por favor, Walter. Boa noite. A respeito da Via Láctea e Andrômeda, as duas galáxias já se encontram uma atraída pela outra. Isso já foi comprovado cientificamente pela astronomia. Já foi até calculado o tempo, que seria de 4,5 bilhões de anos, as duas galáxias estariam se fundindo, porque esse movimento já foi calculado através do estudo da matemática das suas mecânicas, né, celestiais, o comportamento, né, se vê a velocidade. O pensamento reinante dessa situação é essa mesmo, o Portela. Então, e que um dia elas vão se colidir. Mas a gente não precisa se preocupar com isso, porque até lá o Sol provavelmente não vai existir mais, o sistema solar, né, que coincide com o cálculo que a astronomia fez da vida do Sol. O Sol está na metade do seu ciclo, né, de existência. Segundo a astronomia, sim. Calcularam em 10 bilhões de anos a vida do Sol. Então, daqui a 4,5 bilhões, provavelmente o Sol já teria englobado todos os planetas inferiores, né? Só que o livro de Urântia fala alguma coisa além disso, viu, o Portela? Esse documento é o documento que fala sobre Andrômeda, é o 15.4.7, na página 170. Isso. E fala insinua que Andrômeda é uma nebulosa espiral, estão envolvidas nas criações de sóis, né? Mas no final aí fala que ela não tem ainda um desenvolvimento da vida habitada, como... né? Não é habitada. Então, eu imagino
que essas nebulosas, essas galáxias que não contêm a vida, é porque elas estão em desenvolvimento ainda. É o conceito do ordem e caos, né? O que é ordem? Ordem é cosmos. O que é cosmos? Onde existe ordem, onde existe harmonia, onde os astros já estão assentados, como é o caso do sistema solar. É um sistema propício para a vida, porque aqui nós temos uma série de mecanismos que nos protegem de asteroides, né, como é a função do planeta Júpiter, a própria distância do Sol, né, essa unidade de distância do Sol e a Terra, ela é propícia para o desenvolvimento da vida, porque ela consegue manter esses estados da água, né? O sólido, o líquido, o gasoso, todos esses são possíveis de se manter aqui, desenvolver a vida a partir do carbono, com a interação com a água, né? A ciência busca o que? Vida em outros planetas, ela busca água. Já a astrobiologia já procura por extremófilos, que são seres capazes de se desenvolver em ambientes extremamente insalubres, né? Onde tem gases como enxofre, enfim, porque o conceito de vida, ele é amplo, né? Onde não existe possibilidade de existir vida, já provou que existe, onde perto, onde tem lagos ali, perto de regiões vulcânicas, onde se desenvolvem seres que onde não era, na nossa mente era impossível, né? De surgirem, que são seres que ainda a gente está estudando essa possibilidade. Então, quando eu vejo esse momento que você apresentou, essa cosmologia do livro Durante, opinião minha, posso estar errado, eu vejo essa configuração desses 7 superuniversos a partir do momento que nós somos o último, o novo, né? Ou seja, o 7 seria a completude, né? Platão fala que o 7 é o todo, né? Que é o 4 mais a estruturação física junto com a trindade, né? A somatória que daria origem ao todo. Na teosofia, nós temos o conceito do 7 como completude, né? Como plenitude, como pleroma, né? Onde o todo está dentro do Criador e o Criador está dentro do todo. Então, o 7 representa a perfeição. Talvez esse seja o motivo dele ser tão especial e estar sendo desenvolvido de tantas formas de vida aqui nesse universo, né? o Portela, você não gostaria de continuar com a parte dos embaixadores e emissários de missões especiais? Que vai entrar numa parte aqui que eu Deixa faço só terminar um pouco... rapidinho. Então, eu vejo essa configuração porque esses mensageiros solitários que nós estamos estudando e outros seres que viajam por esses universos, essa configuração que é trazida para a gente, como a irmã aí disse, o universo está em expansão. Todas as galáxias estão se distanciando uma das outras. Então, eu vejo o que a ciência já confirmou em relação ao livro Durante, que todos esses aglomerados, esses universos locais, que são esses pontos, que são na verdade, são 7 de aglomerados, de galáxias, que giram em torno de um outro superaglomerado, que é o aglomerado de Virgem. Então, todas giram em torno dela. Então, seria, se for existir o paraíso como existe relatado, seria o superaglomerado de Virgem, que é onde todas essas galáxias giram em torno delas. Como Andrômeda e Via Láctea estão, uma indo de encontro para a outra, mas as duas vão caminhar em rumo ao superaglomerado. Então, eu vejo isso porque, para esses mensageiros solitários, essa distância não existe. Então, por isso que existe essa configuração desses 7 superuniversos, todos girando em torno do paraíso. Porque, para nós, as galáxias estão se distanciando. Mas, para eles que não têm a limitação, eles podem estar em todo lugar ao mesmo tempo, viajar em velocidades que a gente não conhece, para eles tanto faz se esses universos estão se expandindo, estão se distanciando, que para eles vai continuar sempre mantendo essa configuração simbólica que a gente vê. Desculpa se eu estou errado. Tudo bem, Portela. Valeu muito, eu acho, que a sua intervenção.
Você não quer fazer o favor para nós aí, ô Portela, de continuar, que a gente vai entrar nessa parte dos embaixadores, e que eu faço alguma menção sobre velocidades comparativa. Então, eu acho que seria legal se você pudesse dar uma mãozinha para a gente. Que tal? Alô, Portela? Bora, vamos lá. Pode ser? Eu tô trocando óculos aqui. Pois não. Velho usa 3 óculos, você sabe. Você pode esquecer tudo menos o óculos. Vamos lá, né? As tarefas, esse parágrafo é a partir do 2, né? Isso, As tarefas dos mensageiros solitários. 6. isso. Embaixadores e emissários de missões especiais. Os universos Isso. locais, situados dentro de um mesmo superuniverso, costumeiramente fazem os embaixadores selecionados alternarem-se nos serviços das suas ordens nativas de filiação, mas, para evitar demoras, os mensageiros solitários são solicitados frequentemente a ir como embaixadores de uma criação local até outra, a fim de representar e interpretar um reino para o outro. Por exemplo, quando um reino recém-habitado é descoberto, pode resultar que esteja em um ponto tão longínquo no espaço que demore um tempo muito longo para um embaixador transportado por um serafim alcançar esse universo excessivamente distante. Um ser levado por um serafim não pode exceder a velocidade de 8.990,370 mil quilômetros por segundo, 3 vezes a velocidade da luz. As estrelas maciças, as contracorrentes e os desvios, bem como as atrações tangenciais, todos tenderão a retardar essa velocidade, e de um modo tal que, em uma viagem prolongada, a velocidade média ficará em torno de 855 mil quilômetros por segundo. Continuando, por favor. 6 ainda, né? Quando acontece ainda é. de se fazerem necessárias centenas de anos para que um embaixador nativo chegue a um universo local excessivamente distante, solicita-se sempre que um mensageiro solitário parta para lá imediatamente, a fim de atuar como embaixador interino. Os mensageiros solitários podem ir muito rapidamente, não totalmente independente do tempo e do espaço, como o fazem os mensageiros da gravidade, mas quase no mesmo modo. Eles também servem, em outras circunstâncias, como emissários de missões especiais. Veja quadro comparativo a seguir entre as velocidades de deslocamentos de algumas ordens de mensageiros encontrados no livro de Urântia. Ok, o Portela, muito obrigado. Eu vou fazer agora um comentário dessa velocidade comparativa, e aí também para a gente aí, né, ter uma ideia de velocidade entre uma e outra personalidade. Então, esse quadro que eu montei foi também retirado, todos eles, né, do livro de Urântia, e que a maioria dos seres que não são transportados por serafins são limitados a uma vez a velocidade da luz, né, que é de quase 300 mil quilômetros por segundo. Então, o livro de Urântia se adianta e define numericamente qual é essa velocidade que é medida entre os seres de transporte. As criaturas intermediárias, que essa também para mim foi uma novidade, são limitadas a 2 vezes a velocidade da luz. Eu jamais pensei uma coisa dessa. Fui ver nesse documento 23 aqui. Então, e as 2 vezes é quase 600 mil quilômetros por segundo. Tem uma
outra ordem de seres, que são os transportes seráficos, né? Jamais até nós já abordamos muito esse tipo de transporte, né? E que são executados através dos serafins de transporte, né? Mais a nível local, nível de sistema, que me parece, e são limitados a 3 vezes a velocidade da luz, quase 900 mil quilômetros por segundo. Os mensageiros poderosos, que também é uma outra ordem bastante rápida, né? Talvez um dos mais rápidos, o deslocamento é instantâneo, para qualquer tipo de distância. Mensageiros por gravidade e registradores transcendentais, o deslocamento também é instantâneo e vão a qualquer lugar, a qualquer tempo. Um conselheiro divino, essa da revelação do documento 23, que são seres independentes das personalidades de transporte, diz que fez essa viagem de Uversa a Urântia, que eu calculei mais ou menos em torno dessa medida aí de 226 mil anos-luz em 109 dias. Fazendo os devidos cálculos, né? Eu cheguei na conclusão que dava em torno de 750 mil vezes a velocidade da luz. Eu até gostaria depois, se alguém, né, pudesse confrontar esses números, eu posso ter me enganado em algum cálculo, alguma... E, então, os mensageiros solitários, né, que é o caso de hoje, funcionam em um intervalo variável entre as velocidades instantâneas dos cruzadores da gravidade e as relativamente vagarosas, olha bem o termo utilizado lá pelo conselheiro divino, dos serafins. E os serafins são 3 vezes a velocidade da luz. Então, a velocidade que está no documento 23 está de 1,3 trilhões de quilômetros por segundo, que a gente fazendo os cálculos, né, depois equivale a 4 milhões e meia de vezes a velocidade da luz. Teve uma outra aula que também fez essa comparação e chegou num resultado um pouco menor do que eu estou falando agora. Aí eu fiz uma outra, vamos dizer, uma brincadeira, pensando se os mensageiros, os conselheiros divinos que fez esse deslocamento, né, entre o Versa e Urântia, de 226 mil anos-luz em 109 dias, essa medida aqui de 226 mil, eu considerei os 250 mil anos-luz do raio de Orvonton, descontado aí do que a astronomia diz atualmente sobre a distância do sistema solar até a borda da galáxia. Então, pode ser também, mas mesmo para efeito de um cálculo estimativo, né, para a gente ter uma ideia, daria, sim, para a gente fazer uma comparativo entre uma coisa e outra. Se os conselheiros divinos utilizassem a velocidade dos mensageiros solitários, eles iriam fazer essa mesma distância, em vez de 109 dias, um tempo 6 vezes menor, segundo o que eu calculei, tá? Então, é justamente para a gente ter uma ideia, né, de cada tipo de ordem, cada grupo de seres, né, tem um determinado tipo de locomoção, que é em função, né, da distância e da necessidade de um atendimento mais rápido, na minha opinião. Algum comentário? E os filhos criadores também, a velocidade deles é instantânea. A dos filhos criadores? Isso, os Michaéis. Ah, é? Bom, aí
deixa eu continuar, que eu fiz um outro raciocínio também, o Helder, que diz respeito também à velocidade, mas vamos chegar logo lá, tá ok? Os mensageiros, bom, reveladores da verdade, né, que é a última especificidade de serviços dos mensageiros solitários. Os mensageiros solitários consideram a missão de revelar a verdade como sendo a mais elevada manifestação de confiança à sua ordem. E executam essa função quase sempre tanto para os superuniversos como também para os planetas do espaço em particular. Eles fazem parte frequentemente das comissões que são enviadas aos mundos e sistemas para ampliar a revelação da verdade, mais uma função aqui dos mensageiros solitários, que não somente é de carteiros. Alguém mais gostaria de fazer algum comentário? Alguém queria continuar dando uma mãozinha para o apresentador, que já estamos estourando o horário. Eu posso ler, Mantovani? Pois não, Lília. Muito obrigado. Nada. Os mensageiros solitários, os serviços dos mensageiros solitários no tempo e espaço. Os mensageiros solitários são o mais elevado tipo de personalidade perfeita e confidencial disponível em todos os reinos, para a transmissão rápida de mensagens urgentes e importantes, quando não é indicado nem conveniente utilizar um serviço de transmissão ou um mecanismo de refletividade. Eles servem em missões de uma variedade infinda, ajudando os seres espirituais e materiais dos reinos, particularmente quando o elemento tempo está envolvido. De todas as ordens designadas para os serviços nos domínios dos superuniversos, eles são os seres personalizados mais elevados e mais versáteis que mais podem vir a desafiar o tempo e o espaço. Desafiar o tempo e o espaço. O universo é a continuação, né? Isso. O universo está bem suprido de espíritos que utilizam a gravidade para os propósitos de trânsito. Eles podem ir a qualquer lugar, em qualquer tempo, instantaneamente, mas eles não são pessoas. Alguns outros cruzadores por gravidade são seres pessoais, como os mensageiros por gravidade e os registradores transcendentais, mas não estão disponíveis para os administradores dos superuniversos e universos locais. Os mundos parecem estar cheios de anjos, de homens e de outros seres altamente pessoais, mas todos estes têm dificuldades no tempo e espaço. A velocidade limite para a maioria dos seres que não são transportados por serafins, cujo limite é de 3 vezes a velocidade da luz, é de 299.790 km por segundo. Primeira vez a velocidade... Não, desculpa. Uma vez. Uma vez a velocidade da luz. As criaturas intermediárias e algumas outras podem atingir, e frequentemente atingem, o dobro dessa velocidade, ou seja, de 599.580 km por segundo, ou 2 vezes a velocidade da luz. Enquanto os serafins e outros seres podem cruzar o espaço à velocidade de 899.370 km por segundo, ou seja, 3 vezes mais. Contudo, não há personalidades de transporte nem mensageiros que funcionem entre a velocidade instantânea dos cruzadores de gravidade e as velocidades relativamente vagarosas dos serafins, e situando-se os mensageiros solitários. Os mensageiros solitários são, pois, geralmente usados para serem despachados em serviço naquelas situações em que a personalidade é essencial ao cumprimento da missão e se deseja evitar a perda de tempo, ocasionada
pelo envio de qualquer outro tipo, prontamente disponível no mensageiro pessoal. Eles são os únicos seres definitivamente personalizados que podem sincronizar-se com as correntes universais combinadas do grande universo. Correntes universais combinadas. Então, que nem correntes das águas do mar, né? Eu imagino aquelas correntezas do mar que tem, né? Que elas se sincronizam, elas têm um efeito no mar. E eles, no universo, devem ter essas correntes que levam, né? Os mensageiros. A sua velocidade para atravessar o espaço é variável, dependendo de uma grande variedade de influências que podem interferir, mas os registros mostram que na jornada para completar essa missão, que supomos de Versa até Urântia, o mensageiro interligado a mim perfez uma velocidade de, ai Jesus, é 1 trilhão, né? 1.346.169.220.000 dos vossos quilômetros por segundo no vosso tempo. Com relação com a velocidade da luz, o que é isso? É 1 trilhão, 300 e tal. É 1 trilhão. Ah, tá. Você está fazendo a comparação, né, com a velocidade da luz. Isso. Verdade. Eu Nossa. calculei. 4.400 é por aí. Uhum. 4 milhões. 4 milhões. Eu 4 cheguei nesse milhões resultado de vezes a 4 velocidade da milhões. Eu tinha chegado a 4.400 e pouco naquela vez. Tá. 4 milhões e 490 mil. 4,5 milhões de vezes a velocidade da luz. É uma coisa inimaginável, né, Só Eulírio? para ilustrar isso aí bem rapidinho, em uma piscada, em um segundo, corresponde, na velocidade da luz, corresponde 7 voltas no planeta Terra. Isso aí. 300 mil quilômetros por segundo dá para dar 7 voltas e meia em torno do planeta Terra no Isso. Equador. Com aproximadamente 40 mil quilômetros. Então, 7 Isso. voltas e meia em torno do nosso planeta. Numa piscada. Uma piscadinha de 1 segundo. Ó, viu? Pronto. Eu também sou rápida. Vamos adiante? Está Pra gente ver. totalmente... esse é o mesmo, né? Ainda é. Ainda é. Número Está 3. totalmente além da minha capacidade de poder explicar ao tipo de mente material como um espírito pode ser uma pessoa real e, ao mesmo tempo, atravessar o espaço em velocidades tão altas. Todavia, esses mesmos mensageiros solitários, de fato, vêm até Urântia e vão nessas velocidades imperscrutáveis. E toda a economia da administração universal estaria despojada realmente em muito do seu elemento pessoal, caso isso não fosse um fato. Demonstra, né, a grandeza que é o universo, né, que é a criação divina, né? É preciso ter esses seres de alta velocidade para cumprir esses requisitos, essas missões, né, para ser mais rápido, né, mais acelerado, né? É algo mesmo para se deduzir isso, Fernando. Você pode continuar lendo, ou alguém mais gostaria de ajudar? Alguém ia ler quando eu estava lendo, não sei quem é. É eu. Então, pode ler. Então pode ser, Portela. Os mensageiros solitários são capazes de funcionar como linhas de emergência de comunicação em todas as regiões e reinos remotos do espaço não abrangidos dentro dos circuitos estabelecidos do grande universo. Acontece que um mensageiro, quando funcionando assim, pode transmitir uma mensagem ou enviar um impulso pelo espaço a um outro mensageiro a uma distância de cerca de 100 anos-luz,
como os astrônomos de Urântia estimam as distâncias estelares. Nossa. Das miríades de seres que cooperam conosco na condução dos assuntos do superuniverso, nenhum é mais importante em assistência prática e na economia de tempo. Nos universos do espaço, devemos reconhecer as dificuldades do tempo, daí a magnitude dos serviços dos mensageiros solitários, que, por meio das suas prerrogativas pessoais de comunicação, são quase independentes do espaço e ainda, em virtude da sua imensa velocidade de trânsito, quase independentes do tempo. Ok. São seres gerados pelo Espírito Infinito, né? Então, tinham que ser rápidos assim, né? O Espírito Infinito é a terceira pessoa da Trindade, tinha que produzir seres assim, né? Para ajudar na administração universal, né? Pode continuar, o Portela. Não importa quanto o universo possa expandir-se, provavelmente não se criarão mais mensageiros solitários. À medida que os universos crescem, um trabalho cada vez mais intenso de administração, crescentemente assumido por outros tipos de ministros espirituais e por aqueles seres que tiveram origem nessas novas criações, tais como as criaturas geradas pelos filhos soberanos e espíritos maternos dos superuniversos locais. Vale recapitular? Quem são as criaturas geradas pelo Filho Criador e o espírito criativo materno do universo local, que possuem os mesmos atributos? Jesus de Nazaré também se valeu desses mensageiros em Urântia durante sua outorga mortal? Vocês querem comentar? Alguém já pensou nisso? Certamente tem alguma opinião a esse respeito. Eu também, quando falei a respeito das criaturas intermediárias, né, não fazia essa ideia que podem ser tão rápidas, né? E o Senhor Jesus também usou desses seres, né, na sua peregrinação por Urântia. Vamos continuando, gente? Alguém mais gostaria de... Obrigado, Portela. Alguém se aventura? Posso ler, Portela? Pois não, Fernando. Ministério Especial dos Mensageiros Solitários. É o quarto e último tópico. Quarto e último tópico, ok. Os mensageiros solitários parecem ser coordenadores das personalidades de todos os tipos de seres espirituais. A ministração deles ajuda a fazer com que todas as personalidades do vasto mundo espiritual sejam afins. Contribui muito para o desenvolvimento em todos os seres espirituais de uma consciência de identidade de grupo. Todo tipo de ser espiritual é servido por grupos especiais de mensageiros solitários, que fomentam a capacidade desses seres de compreender todos os outros tipos e ordens, não importando quão dessemelhantes sejam, e de confraternizar com os mesmos. Os mensageiros solitários demonstram uma capacidade espantosa de coordenação entre todos os tipos de ordens de personalidades finitas, e mesmo de fazer contato com o regime absoluto dos supercontroladores do universo mestre. Tanto que alguns de nós postulam que a criação desses mensageiros pelo Espírito Infinito, de alguma maneira, esteja relacionada à adotação que o agente conjunto faz à mente suprema última. Muito profunda, né? Essa Profundo. Quando um finalitor e um cidadão do paraíso cooperam na trinitarização de um filho do tempo e da eternidade,
uma transação envolvendo os potenciais não revelados da mente do Supremo Último, e quando essa personalidade é despachada para Vice-Gerrington, então um mensageiro solitário é sempre designado como companheiro guardião desse filho trinitarizado por criaturas. Em condições do tempo e do espaço, há uma designação de acompanhamento por um guardião pessoal da criatura mortal, a partir do momento em que essa criatura adentra ao terceiro ciclo psíquico. Vice-Gerrington, você botou aqui um comentáriozinho, né? É a quarta esfera sagrada do paraíso, né? Lar de todos os seres glorificados. Planeta seio do Pai e do Filho, de ancestralidade complexa. Essa esfera inclui os segredos da trinitarização. Você fez um adendo aí, né? Certo. Com essa estrelinha aí, né? Isso, asterisco. Asterisco. Continue. Os mensageiros Pode ser, solitários, Fernando, faz favor. os mensageiros solitários existem em números estacionários, mas a trinitarização dos filhos do destino é uma técnica ilimitada, aparentemente, já que todo filho trinitarizado do destino tem um mensageiro solitário designado para si, quer nos parecer que, em algum momento no futuro remoto, a reserva de mensageiros possa vir a esgotar-se. Interessante, né? Quem assumir... Maravilha. Quem assumirá o seu trabalho no grande universo? O serviço deles será assumido por algum novo desenvolvimento entre os espíritos inspirados da Trindade? Será que o grande universo, em algum período remoto, irá ser administrado mais de perto pelos seres originários da Trindade, enquanto as criaturas de origem única ou dual se locomovem para os reinos do espaço superior? Que perguntas, né? Bem profundas. Seguem inúmeros questionamentos, conjecturas a respeito, realizadas pelos conselheiros divinos e ordens coligadas, e finalizam adiantando que eles fazem essas e muitas outras perguntas similares entre si e entre muitas outras ordens de seres celestes, mas não sabem, eu não estou conseguindo ler aqui o restante, você poderia subir um pouco a última linha aí? Ou... Eu não consigo, acho que não consigo, Fernando. Eu não sei. Eu posso adiantar para você que eles fazem todo esse questionamento, né? Sim. Mas eles mesmos não sabem as respostas. As respostas. Agora, você já pensou, nós? Se os próprios conselheiros divinos e todas as ordens coligadas fazem todas essas conjecturas, né? Sim. Imagina a gente, então, como é que não fica? Eles põem a gente no chinelo. Mas tá ok, ô Fernando. Muito Gratidão. obrigado aí pela sua participação, viu? Eu estou no penúltimo, no último slide, né? E eu gostaria de terminar. Tudo bem? Por favor, meu irmão. Você é o comandante aqui hoje. Obrigado pela sua participação, Fernando. Deus que abençoe. Amém. Então, essa transação indica inequivocamente que o pessoal do grande universo, e mesmo de Avona e do Paraíso, está passando por uma reorganização certa e determinada, em coordenação com as grandes evoluções na energia que agora estão acontecendo em todos os reinos do espaço exterior, e em referência a elas. Na minha opinião, inclusive, talvez seja atualmente a maior necessidade desses mensageiros solitários. Temos a tendência de acreditar que o futuro eterno testemunhará fenômenos de evolução do universo, as quais irão transcender em muito a tudo o que o eterno passado experienciou. E antecipamos tais aventuras grandiosas, como vós próprios deveis antecipar, com uma agradável ansiedade e uma expectativa cada vez mais elevada. Alguém discorda disso? Nossa, dá uma paz na gente, uma esperança, uma vontade, né, de chegar a esses tempos, né? Se eles têm, eles conjecturam
tudo isso, e eles desejam, né, esses tempos futuros, remotos, né, e não sabem o que vai acontecer de tão transcendental, imagina nós, né, que flui em nós o desejo, né, dessas perfeições, de passar por todas essas experiências maravilhosas, gloriosas, né? Com certeza, Fernando. Esses documentos foram apresentados por um conselheiro divino de Uversa. Gratidão. Muito obrigado, gente. Desculpa o delongar, né, a extensão das coisas que foram faladas aqui, o tempo que a gente perdeu. Nossa, só 3 minutos para as 10 e está bom demais, até esquecemos o tempo. Tempo e espaço para nós hoje nem existiu, né, Lília? Nem existiu. 2 horas. Muito obrigada, Mantovani, muito obrigada. Eita, que isso, gente. Foi um grande prazer, viu? Muito bom. Muito bom, obrigado. Até parece que nós não precisávamos de ter essas informações todas, mas se eles nos trouxeram essas informações, é porque nós íamos nos empolgar com tudo isso, né? Mas sabe o que é, Fernando? Sabe o Verdade. que eu acho? Porque todas essas informações, para nós nos tornarmos mais íntimos dessas criaturas. É verdade. Hein? É mesmo. Não é verdade? Para a gente conhecer mais cada uma delas, e um dia a gente está lá trabalhando junto. Verdade. Quer dizer, nós já estamos trabalhando junto com elas, né? Se assim a gente tem, né? Porque todo mundo colabora um pouquinho com a criação do universo, como está, né? E só em conhecer o que nos está previsto, né, no futuro, e só isso é colaborar, né, com eles, né? Não, a nossa vida já é toda uma rede, né? Todo mundo cria um pouquinho, né? E daí vai se formando aquele tapete maravilhoso, né? Lindo, que no tempo e no espaço está sendo criado, que vai ser o universo no futuro. Eu penso assim. Tem um filme da série Star Trek, se eu não me engano, é o terceiro filme, The First Contact, que assim que a humanidade constrói uma nave de dobra, né, consegue voar a velocidade da luz, aí acontece o primeiro contato, aí vem seres de outros mundos conhecer, né? Isso passa a ser um divisor de águas, né? Então, simboliza que quando a humanidade aprender a viajar na velocidade da luz, nós vamos ter acesso a toda essa informação, né? Achei um dos episódios que mais me marcou na série, são 11 filmes, né, que foram feitos, e a gente observa hoje que a ciência, tanto no campo astronômico, cada dia está desenvolvendo telescópios mais possantes, né? Como a gente vê aí o James Webb, o próprio Hubble, né? E está mostrando, até então, imagens que a gente nunca viu, né? Toda semana está sendo revelada, né? Galáxias de informação, mundos que estão a uma distância absurda, né? Então, assim como a física está descobrindo as subdivisões do átomo, as subpartículas, que até então eram hipotéticas, assim também está acontecendo com a luz, né? A descoberta do fóton, agora está aí estudos apontando que o táquion, que também é uma subdivisão dessa partícula, né, viajaria mais rápido que a luz. Então, eu acho que no futuro vai ser revelado, a ciência vai provar que existe algo que viaja mais rápido que a luz, né? Porque esse é o que a gente consegue entender ainda, né? Então, no futuro, muita coisa será revelada e espero que nós aqui no Livro de Urântia, nós já vamos estar familiarizados, né, com essas revelações, porque nada é impossível, né, dentro do universo. Os criadores dessas superproduções cinematográficas
Eu creio que todos conhecem o livro de Urântia. Acredito que eles devem ter se inspirado, né, lendo o livro de Urântia para criar, né, todos esses personagens e essas aventuras cinematográficas espaciais, né? Sim, pode ser. Aélio? Obrigado, Portela. A Hélio está com a mão levantada. Parabéns, Mantovani. Sua apresentação foi extraordinária. Obrigado. Realmente trouxe uma série de informações muito interessantes. Mas me confundiu bastante. Vida de história para variar. Confundiu bastante. Vou tentar ser rápido, não ser prolixo e colocar a coisa em perspectiva, a partir de tudo que eu tenho aprendido nas aulas anteriores, de modo sumarizado. Na apresentação anterior, feita por Neemias, ele deu destaque enorme, fez uma tabela legal sobre os seres trinitarizados por realização, por seleção, por qual é o outro nome que você deu aí, Neemias? Deixa eu abrir. Realização. Aqui. Realização foi o segundo. Realização, realização, seleção e perfeição. Muito bem, eu vou... Parabéns, vocês estão muito bem, alunos dedicados. Todo mundo tirou 10 nos exercícios. Então, tá bom. Eu vou concentrar a pergunta, para ela não ser demasiado extensiva, especificamente sobre mensageiros poderosos versus mensageiros solitários. O que me chamou a atenção nos mensageiros poderosos é que eles fazem essas viagens de modo instantâneo, o que dá a ideia de onisciência, onipresença, ou seja, se eles podem... Esses números são fantásticos, tantas vezes a velocidade da luz, medida em milhões, enfim, só a velocidade da luz já é algo espantoso. Por mais extraordinário que sejam esses números, a palavra instantânea é mais extraordinária ainda, para mim, pelo menos. Certamente. Então, eu não sei colocar em perspectiva a diferença entre instantâneo e esses números fabulosos que estão aí. Mas, enfim, eu vou concentrar a coisa toda nos mensageiros poderosos versus mensageiros solitários, seja em relação às suas origens, certo? E o propósito da sua existência na linha do tempo, voltada para o futuro. Nós podemos pensar que os mensageiros poderosos têm a ver com o futuro também, mas especialmente tem a ver com o passado e com o presente. Então, em algum momento, fiquei com a impressão na apresentação que esse número é extravagantemente grande, mas que, em algum momento, vai ficar escasso, vai faltar. E que o revelador desse documento começou a dizer, vai chegar algum momento, vai faltar. Um ponto que me destacou, eu não quero estender, realmente, cada ser desse, de realização, seleção e perfeição, tem uma destinação específica. Em algum ponto aí, ele falou, por exemplo, que os seres trinitarizados por criaturas vão ter um mensageiro solitário acompanhando o seu trabalho. E aí eu disse, mas quem são esses seres trinitarizados por criaturas? Na apresentação anterior, eles falaram que são guardiões celestes e assistentes dos filhos elevados. Tá, eu estou dizendo isso sem querer me estender muito. O que eu quero saber, efetivamente, para não me estender mais, é qual a diferença entre mensageiros poderosos, que são seres por realização e é destinado aos mortais fusionados ao Pai, e que podem ser classificados por missão em mensageiros poderosos, aqueles elevados em autoridade e aqueles sem nome e sem número. Eu já fiquei muito bem impressionado em saber que o mortal que chegou no final da carreira de finalitor, na verdade, ele não chegou no final da carreira de finalitor, foi dali que ele vai começar a trabalhar mesmo. Versus os mensageiros solitários que já foram criados desde o início sem passar por essa experiência. Desculpe ter me alongado demasiado, mas
nesse ponto me interessa que você fale um pouco. E eu gostaria de passar a palavra para os mestres dos mensageiros poderosos aqui presentes nessa sala. Então, a diferença é que o mensageiro poderoso é aquele mortal que nasceu num planeta de origem igual nós, passou pelos mundos das mansões, passou pelas esferas do sistema, da constelação, do universo local, do setor menor, maior, do superuniverso, passou por Avona, chegou ao paraíso, se tornou um finalitor. Depois disso, se ele demonstrar... Pois não? Ele foi abraçado também, né? Foi trinitalizado, né? Passou por isso. Eu vou chegar lá. Se ele demonstrar as habilidades adequadas, ele pode ser abraçado pela Trindade e se tornar um mensageiro poderoso, ou um elevado em autoridade, ou um sem nome nem número. Essa foi a aula passada. A diferença do mensageiro poderoso para o solitário. O solitário não é um ser ascendente. O mensageiro solitário, ele é filho do Espírito Infinito, a terceira pessoa da Trindade. Ele foi criado para isso e ele é isso desde que nasceu. Ele não é um ser ascendente. Ele é uma criatura descendente criada para cruzar o espaço em alta velocidade. Eles são os The Flash do universo. Então, a função deles é o quê? Eles precisam levar notícias de um canto a outro do universo. Um dos exemplos foi o que o Mantovani comentou sobre a cartografia. Imagina que num local distante do universo está surgindo uma nova nebulosa e aquilo ali vai dar origem a um novo universo. Se não fosse pelos mensageiros solitários, que são capazes de cruzar o espaço a altíssima velocidade, quando o universo tomasse nota da existência dessa nebulosa, o universo já estava formado. Porque o universo é muito amplo e tudo é muito distante. Então, eles, inclusive, fazem a cartografia. Não é que eles fazem mapas físicos, materiais. Eles fazem a cartografia porque eles criam o mapa daquele universo que está sendo criado. Por exemplo, no nosso caso aqui, né? Antes que descobrissem a América, os mapas só continham o Velho Mundo. Então, a América do Sul existia, mas ninguém tinha conhecimento. Se fosse um mensageiro poderoso aqui na Terra, todo mundo teria conhecimento que faria parte já dos mapas deles. Assim é no universo, eles mapeiam o universo em tempo real. Então, quando surge uma nebulosa, essa nebulosa já vai fazer parte da cartografia universal e todas as autoridades vão tomar conhecimento da existência daquele novo universo em formação. Ok, Hélio? Grato, Neemias. De fato, você estabeleceu uma diferença enorme entre os dois, mas a parte que me despertou curiosidade, na verdade, é outra, não é essa? O que me despertou curiosidade? Quando se fala em online, se imagina instantâneo, certo? Então, essas velocidades absurdas aí, que foi colocada, que impressiona a gente, para mim, não é instantâneo, é devendo. Mesmo porque, quando você imagina um mensageiro, você imagina ele indo em duas direções, a direção de origem, até o destino, e o regresso. Se ele vai cumprir alguma missão, ele tem que regressar e trazer de volta. Tá certo? Como é que ele se comunica com a base? De um outro modo, ele vai fisicamente, ou da maneira que for, até o local, porque a presença pessoal, não sei se é física a palavra correta, mas a presença pessoal, para algumas comunicações, é relevante. Aí você pergunta, mas isso tem que ser pessoal? Tem que ser pessoal, tanto no sentido de ida, quanto no sentido de volta? Enfim, mas o ponto que, na verdade, me despertou a atenção é isso. Quando eu aprendi sobre ciência e onipresença, eu imaginei que não existia esse deslocamento, não existia esse gap de tempo, não existiria essa coisa extraordinária de velocidade, ainda que o universo seja muito grande, e essa obra seja o universo mestre, o universo central seja muito grande, eu nunca imaginei a necessidade de deslocamento. Poderia até vir perguntas relacionadas ao meio de transporte. Em algum momento vai ter um meio de transporte físico, tipo uma nave, se isso vai acontecer de outra maneira, enfim.
nós passamos ao largo na apresentação. A gente se concentrou nas velocidades absurdas, mas a gente não se concentrou no meio de transporte. Mas, tudo bem, não vou querer complicar demasiado. É só isso. Mas me pareceu que entre o mensageiro poderoso que nós podemos nos tornar e o mensageiro solitário que já existia desde a criação, o poderoso se desloca mais rápido. Não entendi por quê. Porque se é instantâneo, qualquer número ultrapassa, o instantâneo ultrapassa qualquer número extraordinário que foi citado aqui. É isso, mas não se preocupe, eu fico contente com o que já foi falado. Olha só, primeira coisa, né, que a gente tem que levar em consideração, o finalitor, ele se torna um com o Pai, ele se fusiona com a centelha divina, que é o fragmento do Pai universal, que está fora do tempo e fora do espaço. Então, o mensageiro poderoso ele tem prerrogativas que nenhuma outra criatura teria nesse quesito de transcender o espaço-tempo. Então, se o espaço não é um limitante para o Pai universal, não será limitante para um finalitor. Então, por isso que o deslocamento poderia ser instantâneo. Agora, com relação à onisciência e onipresença do Pai, ele realmente está em todos os lugares por conta da sua onipresença. Só que quem mais compartilha dessa onipresença com ele? Isso é uma informação que ele tem. Quem mais compartilha disso? Então, para muitas outras personalidades, por exemplo, para um filho criador, para um ancião dos dias, para o governante de um setor menor, para um governante do setor maior, para outras criaturas que são menores, eles precisam de ferramentas para saber das coisas. Eles não têm a mesma onipresença do Pai. A onipresença pertence a Deus, não a essas outras criaturas. Para essas outras criaturas, eles precisam dos mecanismos. E aí nós temos mecanismos de todos os tipos. Por exemplo, nós temos um sistema de comunicação no universo, que é a... Refletividade. Ajuda aí, pessoal. Refletividade. Refletividade, a palavra que tinha subido. Então, assim, nós temos a refletividade. Mas vamos fazer uma comparação da refletividade como um mecanismo de comunicação, assim como nós temos um mecanismo de comunicação. Vamos imaginar o nosso sistema de comunicação que é via rádio. Né? Então, vamos imaginar o seguinte, eu tenho um sistema de comunicação via rádio. Como é que eu comunico com alguém que está lá no Alasca? Eu tenho que ir lá e colocar uma antena de comunicação lá, que tem a mesma tecnologia que a minha, para eu comunicar com quem está no Alasca. Então, o fato de eu ter o sistema de comunicação não me permite comunicar com todos os lugares, se esses lugares também não tiverem a tecnologia. Então, a refletividade, para ela funcionar, ela depende de que os dois lados tenham a mesma tecnologia. Então, eu preciso de seres que são capazes de se comunicar pela refletividade em um ponto, e do outro ponto, seres também que têm essa mesma capacidade. Como a gente estava falando dos mensageiros solitários, eles estão ali para preencher a lacuna em locais onde não há ainda comunicação. Então, eles têm mesmo que se deslocar. O cara que vai lá no Alasca está lá tendo. Então, o mensageiro solitário, ele é rápido? Ele é super rápido, 5 milhões de vezes a velocidade da luz. Ainda assim, ainda leva muito tempo para se deslocar em determinadas distâncias do universo, porque o universo é muito maior do que só 5 milhões de anos-luz. Né? A gente está falando de bilhões de anos-luz, talvez trilhões de anos-luz. E ele vai levar, vamos falar assim, o livro de hoje fala assim, que algumas velocidades são lentos, né, no universo. Está falando do cara que é, sei lá, 3 vezes a velocidade da luz e fala, eles são lentos. Se comparado às distâncias do universo e as velocidades altas como um mensageiro solitário, eles realmente são lentos. Mas é o mais veloz que nós temos. Então, está surgindo uma nebulosa em um canto lá distante do universo. O mensageiro solitário vai lá, vai cartografar, vai trazer informação. Ó, tem uma nebulosa surgindo lá, dá para fazer o universo. Aí fala assim, então manda para lá um controlador físico, um diretor de potência, vamos começar a estabelecer as nossas instalações lá. Aí vamos lá, instala um cara que seja capaz de se comunicar por refletividade. Pronto, agora eu já não preciso mandar o mensageiro solitário, porque agora eu já tenho um mecanismo para comunicar. Então, assim, a gente tem todas essas personalidades para cumprir as suas funções. Né? E aí tem personalidade de todo tipo, para cada lacuna.
Perfeito. Alguém mais, gente? Dado o adiantado da hora, mais alguém gostaria? Então, só posso Muito Só mais obrigado. uma agradecer coisa. a todo mundo, a Só presença, a gostaria de paciência. agradecer. Obrigado. Tudo bem, Portela? Ô, Eu Montalbán. também sou muito agradecido pela atenção de vocês, viu? Muito Obrigada, obrigado. Mantovani. Boa noite. Não judia